Olá, eu sou Amanda Marques e hoje nós vamos falar sobre especificação técnica. Esses dias eu mostrei para vocês um vídeo sobre uma cozinha industrial e retrô. Não sei se você lembra, mas se você não lembra ou se você não assistiu, eu vou deixar na descrição desse vídeo para você poder voltar lá e entender como que funciona o contexto dessa cozinha, certo? Bom, hoje eu vou trabalhar com a especificação técnica dessa cozinha. Vou te mostrar uma parte de como especificar e como detalhar a parte de mobiliário para que tudo realmente fique num contexto bacana para você conseguir aí fazer um projeto incrível e que realmente faça com que o teu cliente fique feliz, realizado com o teu trabalho, certo? Então eu vou compartilhar minha tela. Eu vou utilizar o AutoCAD, tá? Mas não necessariamente você precisa usar o AutoCAD ou saber usar o AutoCAD para poder fazer um projeto de marcenaria. Você pode utilizar vários softwares, mas eu vou explicar um pouquinho sobre isso lá na hora que eu estiver mostrando todo o detalhamento para você, tá bom? Então, vamos lá para a aula de hoje. Antes de eu começar a explicar a parte técnica, eu preciso que você consiga visualizar essa cozinha, porque senão você fica perdido, certo? Então, olha só. Aqui, ó, é a nossa cozinha, tá vendo? Então, nós temos duas unidades em corredor, tá? Então, nós temos uma linha de mobiliário de um lado, uma linha de mobiliário do outro lado. Do lado esquerdo, você vai encontrar a pia e o fogão. E do lado direito, nós encontramos aqui a geladeira. Quando a gente vai pensar em desenvolver o projeto da cozinha, nós temos que pensar então nos usuários que vão utilizar aquela cozinha. Quem é a família? Quem são os moradores? Quem são as pessoas que vão frequentar aquele espaço? Porque que acontece? Cada pessoa possui uma rotina diferente, né? Cada família possui uma rotina diferente. E nessa rotina, nós temos que pensar em cada ambiente de uma maneira única. Então, no caso da cozinha, nós temos que pensar que nós temos 5 grandes setores a serem distribuídos na cozinha. O primeiro deles é a cocção, o outro é a higienização, o setor de preparo, a dispensa e o armazenamento. Tudo isso precisa ser colocado, alocado dentro de uma cozinha para que as pessoas consigam utilizar da melhor maneira possível. Só que tem uma questão muito importante, que é o fluxo, que é por onde eu vou circular dentro dessa cozinha. Eu preciso estabelecer os locais de uma maneira que se torne funcional. Então, eu tenho que pensar sempre numa base triangular, tá? Então, a minha base de formação da cozinha é pensar que o fogão, a geladeira e a pia devem estar num sistema triangular. Se eu for pensar num outro formato de cozinha, tá? Eu tenho que pensar sempre que a pia tem que estar no meio, entre a geladeira e o fogão. Por quê? Porque eu tiro os mantimentos de dentro da geladeira, levo até a pia para fazer a higienização e depois eu faço o preparo ao lado e em seguida eu vou para a cocção. Então, a gente tem que fazer com que o espaço ele tenha um formato é, dinâmico para o teu dia a dia, tá? Então, quanto mais você conseguir fazer com que o espaço seja funcional, para você não ficar indo e vindo tantas vezes dentro do espaço, né? Uma coisa está próxima da outra, com base naquilo que eu preciso, fica muito mais fácil para você desenvolver o projeto e assim atender as necessidades do cliente que você vai estar projetando, certo? Então, agora deixa eu te mostrar um pouco mais dessa cozinha. Este aqui é o lado da cozinha que nós não vamos trabalhar hoje, tá? É onde tem a pia e o fogão, o lado da pia e do fogão. Nós vamos trabalhar com o outro lado, mas é importante você ver o contexto dessa cozinha. Então, nós temos uma cozinha que tem dois lados, né? Então, ela tem é uma cozinha em formato de corredor. E aqui você consegue perceber, inclusive, que nós temos um volume em destaque, com um ponto focal, né? Que é essa parte onde fica aí o fogão e a pia. E aí nós temos armários nas laterais que fazem a parte de dispensa. Mas hoje nós vamos trabalhar com esse lado. Eu vou te mostrar todo o dimensionamento desse lado da cozinha, tá? Para você conseguir entender e visualizar como um todo como que foi feito esse projeto. Bom, nós temos aqui então armários que vão do piso até o teto, tá? Que fazem uma moldura, eles fazem uma emolduração dessa geladeira. E no outro lado, nós temos ali tanto armários superiores como um armário inferior.
eu quero que você olhe esse módulo primeiro. Nós vamos olhar por módulos, tá? Para a gente conseguir entender como é que foi feito todo o dimensionamento. É importante você analisar dos detalhes. Aqui nós vamos fazer um efeito inverso, né? Nós vamos pegar o ambiente e vamos levar para o projeto, tá? Então, assim, o que que eu fiz? Eu peguei o projeto que estava lá executado e transcrevi ele para o AutoCAD, tá? Falando um pouquinho só sobre ferramentas, gente, eu vou estar utilizando o AutoCAD, mas você não precisa usar o AutoCAD, você pode utilizar qualquer ferramenta de desenho, tá? Você pode inclusive fazer à mão, não tem problema nenhum. Só que os softwares eles acabam facilitando, agilizando aí nossa rotina, nossa jornada, para a gente conseguir, ó, agilizar e fazer mais rapidamente os projetos, certo? Então, eu vou utilizar no AutoCAD. Se você quiser utilizar o SketchUp, quiser utilizar o ProMob ou alguma outra ferramenta de software que você se adapte melhor, tá tudo bem, certo? Bom, vamos olhar aqui então a configuração. O que que eu fiz? Eu comecei a analisar então como que foi feito o desenvolvimento dessa cozinha. Olhei cada detalhe e isso que eu vou estar explicando para você, você pode fazer também para você aprender mais como dimensionar e desenvolver o teu processo criativo. E não só o processo criativo, mas aprender a detalhar, a especificar o mobiliário. Então, eu olhei a configuração e levei todo o desenho para o AutoCAD, tá? Então, o que que nós enxergamos aqui? Tem aqui uma faixa que moldura o mobiliário na parte superior. Aqui embaixo, olha só, perceba que embaixo desse volume aqui, ó, nós temos também um acabamento, que é com o mesmo material, que aqui no caso é madeira incompensado, tá? Esse acabamento nós vamos encontrar, então, na faixa superior, logo abaixo do mobiliário superior, e no balcão, fazendo um tampo aqui, certo? Então, são os 3 momentos que nós encontramos o compensado, sem contar também a parte do fundo, que é essa parte aqui que está fechando o mobiliário aqui, né? Também está com o mesmo tipo de material. O restante, ele está em laca, né? Ele foi pintado em laca, em tom alaranjado. Então, eu olho todos os detalhes que eu encontro nesse mobiliário e vou transcrever isso lá pro AutoCAD. Aqui, ó, eu começo a observar de uma maneira mais detalhada, tá vendo? Eu fui direto ao ponto em como é feito esse acabamento no mobiliário. Aqui é como é feito o acabamento das portas basculantes, né? Nós temos aqui um recorte meio esquadria, que faz justamente a junção das partes para poder fazer o encaixe do vidro. Todos os acabamentos que são escolhidos para o projeto, tanto o ladrilho hidráulico, como o compensado, como o tipo de puxador, a tonalidade, os efeitos, os desenhos, tudo que está acontecendo aqui, ele é pensado e ele é configurado de uma maneira criativa, remetendo a um estilo. Então, quando você vai projetar, existe uma sequência. Você primeiro foca na parte criativa, em qual o estilo que você vai buscar, em qual é a tendência que você vai buscar, para depois você começar a buscar elementos que vão conter no teu projeto. Então, tudo aqui é feito de uma forma pensada. Eu consigo observar de uma maneira mais criteriosa, olhando mais de perto, como que é feito cada elemento, cada montante, para poder montar esse mobiliário, tá? E aí sim eu consigo transcrever isso para o meu projeto. A partir do momento em que eu consigo enxergar o mobiliário e detalhar ele, desenhar ele, tanto à mão como num software, eu passo a minha mente começar a entender como que procede cada um dos elementos dentro de um projeto. Olhando a nossa maquete aqui, então, o que que nós vemos? Nós vemos justamente a configuração ali onde tem as geladeiras, né, e os armários. E aí nós temos também a bancada inferior, né? Então, é mais ou menos isso. Quando eu vou fazer o corte, quando eu estou fazendo o desenho técnico, eu tenho que fazer 2 cortes, né, no mobiliário. Então, um dos cortes vai ficar mais ou menos nessa altura aqui, ó, tá? Por quê? Porque daí eu vou conseguir detalhar todo o mobiliário inferior. E aí, depois eu faço um outro corte que passe bem no meio do mobiliário superior, para eu poder detalhar essa parte superior aqui também, certo? Outra questão importante, vocês vão ver lá que tem a linha de corte, né? Então, nós temos aqui um corte horizontal, que é esse que eu mostrei para vocês, e um corte vertical. O corte vertical eu estou passando nesse sentido, certo? E aonde que eu vou estar fazendo esse corte?
justamente no meio do mobiliário, então vai ficar mais ou menos aqui e mais ou menos nessa posição aqui. Assim eu consigo enxergar dentro do mobiliário para poder detalhar e assim a loja ou o marceneiro compreender o que eu estou querendo dizer, certo? Então isso é muito importante. No lado de cá, ó, não dá para vocês verem direito, mas eu vou deitar aqui para vocês verem, tá? Então vamos deitar aqui. Nós temos a outra configuração aqui que nós temos da cozinha, onde fica a cocção, né? E a higienização, tá? Então, cada uma dessas cores, elas representam um tipo de organização do espaço, que seria a estocagem, como eu falei para vocês antes, né? Que é o armazenamento, o depósito, o preparo, a cocção e a higienização, tá? Então, por isso que tem cores diferentes, justamente para a gente poder brincar e separar as áreas, começar a trabalhar justamente com as áreas de uma maneira mais estratégica. Então, vamos começar aqui, olha só. Primeiramente, nós vamos olhar aqui a planta baixa, tá? Nessa planta baixa, nós temos aqui, para cá, o hall de entrada. Para lá é a brinquedoteca, para cá vai para outra sala. Nós temos uma mesa aqui central, um carrinho que faz parte da integração com outro ambiente. E aqui nós temos a nossa cozinha, tá? Então, essa cozinha, ela está em formato de corredor. O lado de cá nós não vamos trabalhar hoje, nós vamos trabalhar somente com esse lado. Se de repente você gostar do vídeo de hoje, você compartilhar esse vídeo, você curtir, você comentar, aí sim eu vou fazer a outra parte desse ambiente, certo? Então, primeiro eu preciso saber se você está gostando do que eu estou postando para você ou não, tá? Essas letras que estão aqui, A, B, C, elas representam as vistas. Então, imagine você sentado ali, sentado não, em pé ali, de frente para aquele ambiente, olhando aquele visual, né? Olhando aquele mobiliário, e você vai estar desenhando tudo que você está vendo. Então, é como se você estivesse posicionado exatamente naquele ângulo ali, fazendo o desenho, e desenhando tudo em 2D, tá? Em eixo X e eixo Y. Aqui nós temos também as linhas de corte, olha só. Corte do A ao A', do B ao B'. Quando eu faço esses cortes aqui, é como se eu estivesse fatiando o meu ambiente na vertical, separando as partes, e aí sim eu vou estar olhando e detalhando aquilo ali, certo? Então, aqui tem dois cortes para eu poder facilitar, a minha visualização. Toda planta baixa, ela está cotada. Então, eu vou cotar tanto em horizontal, como também em vertical. Então, aqui, ó, eu estou com as minhas cotas aqui. Eu vou complementar com algumas cotas a mais aqui, ó, para a gente poder ter aqui no nosso desenho, aqui, ó, mais uma cota, que é a cota da profundidade aqui desse vazio. O que acontece aqui, gente? Vamos pensar aqui. Aqui nós temos a geladeira, certo? Toda geladeira, se você olhar lá no manual do fabricante, ele pede o respiro, tanto nas laterais, como acima da geladeira, como ao fundo. Em geral, as marcas pedem em torno de 10, 20 centímetros de largura nas laterais e acima para fazer esse respiro. Algumas vezes a gente vai lá e faz um acabamento sobre essa geladeira e nas laterais para poder não ficar aquele vazio, tá? Porém, saibam que isso pode fazer com que o teu refrigerador, né, que você está indicando naquele projeto, ele perca a garantia. Então, tem que cuidar com isso, porque se você fechar as laterais, né, você pode ter problemas depois com relação a isso. Eu, particularmente, nunca vi um refrigerador queimar porque a gente deixou ali uma distância mínima, né, menor nas laterais. Mas cabe lembrar que, para a garantia do seu cliente, é importante você seguir os manuais de instruções, tá? Atrás, sim, atrás a gente tem que deixar um respiro, certo? Então, aqui foi deixado um respiro. Nós deixamos um respiro maior, né? Por quê? Por causa do layout, do desenho que foi criado nesse ambiente. A intenção não era fazer uma linha reta, e sim fazer com que esse volume ele tivesse um desenho. Essa parede aqui, lateral, que ela é em drywall, ela já existia, tá? E aqui atrás nós temos um pilar. Eu vou mostrar para vocês no desenho achurado, que acho que fica mais fácil para vocês poderem visualizar.
Olha só, aqui, tá? Então, vamos falar primeiramente desse volume aqui. Esse volume aqui, ele representa a parte da torre, do volume, do bloco, onde tem o refrigerador, certo? Então, nós temos nas duas laterais mobiliário e nós temos ali ele embutido nesse mobiliário, mostrando que ele está encaixado no mobiliário. Tem uma linha que está faltando aqui, ó, que é a linha do mobiliário superior, que está aqui, certo? Essa linha aqui, deixa eu colocar ela em outra, ela é mobiliário, projeção do mobiliário. Pronto, deixa eu mudar a cor dela, porque eu gosto de deixar ela com cor azul. Prontinho, ó, tá ela aí, tonalidade azul, e eu estou representando que acima, né, mais acima, eu tenho ali um mobiliário. Se eu deixar sem nada, é como se eu não tivesse mobiliário nenhum ali, como se tivesse um vazio ali para cima. Acima da geladeira não tivesse nada. Então, eu preciso desenhar uma linha de projeção representando que eu tenho mobília para cima, certo? Que é justamente esse pedaço aqui, ó, certo? Observe que nós temos aqui uma parede em drywall, né, que tá do lado de cá, que vai fazer justamente aquele acabamento ali e o detalhe da vegetação que está voltada para o outro ambiente. Mas aqui, ó, nós temos a marcenaria que ela vai até o final aqui, ó, desse módulo, tá vendo? E o que acontece na planta? Então, o que acontecia aqui, gente? Aqui atrás nós temos um pilar, tá vendo? Um pilar. Esse pilar, ele não dava continuidade no espaço. Imagina, se eu não tivesse uma marcenaria aqui na frente, ele ia dar uma quebra aqui no meio, né? Ou senão eu ia ficar sem esse aproveitamento. Então, para eu dar uma continuidade em todo o mobiliário, ó, ele fino, o que foi feito? Foi feito um revestimento na frente desse mobiliário para poder esconder esse pilar. Ficou um vazio aqui, tá vendo? Esse vazio aqui, ele foi deixado porque não é um espaço tão pequeno. Se você for ver, nós temos aqui de distância daqui até aqui. Nós temos aí 17 centímetros, gente. 17 centímetros é muito pouco. Pensa que eu teria que colocar mais a marcenaria aqui dentro, né? Para poder fazer um espaço, né? Para armazenamento de alguma coisa, seria muito pequeno. Pensa que 17 centímetros é aproximadamente sua mão aberta, tá? Então, é um espaço muito pequeno. Por isso, vamos deixar um vazio e deixar essa área aqui fechada, certo? Você vai perceber que essa marcenaria aqui, ela é diferenciada, tá? Não é aquela padrão que nós encontramos geralmente por aí. O que geralmente a gente encontra no mercado? A gente encontra apenas uma chapa de madeira. Aqui nós temos duas. E por que nosso madeiramento aqui é duplo, né? Nós temos duas chapas aqui de madeira. Porque a Mobitech, ela tem um acabamento mais diferenciado, né? Então, assim, você vai encontrar robustez nos mobiliários deles. Afinal, eles trabalham com alto padrão. E justamente por trabalhar com alto padrão, você não vai encontrar um mobiliário simples. Você vai encontrar um mobiliário revestido, reforçado. Então, o que eles fazem? Eles fazem toda uma caixaria interna, né? E por fora, nós temos ali a roupagem, né? Então, todo esse acabamento aqui que está em laranja, aqui, ó, é como se fosse apenas a roupagem do ambiente, tá? Ó, é a roupa do ambiente. Porque o mobiliário em si está acontecendo dentro, lá dentro dessas portas, atrás dessas portas. Então, ele é todo reforçado. Vai ser normal em algumas marcenarias mais simples você encontrar apenas uma chapa lateral aqui, uma chapa no fundo, tá? É normal. Mas perceba o seguinte, aqui tem duas chapas no fundo, né? Já aqui, ó, nós temos uma só. Então, depende da função e do objetivo, essas chapas vão ser mais grossas ou mais finas. Então, vamos voltar aqui e enxergar o que nós... Vamos voltar aqui e entender o que nós temos aqui. Nós temos, então, toda a caixaria, né, do mobiliário e esse revestimento. Aqui nós estamos com revestimento em laca, tá? Então, é uma laca laranja que nós temos aqui nesse acabamento aqui. Aí, aqui, ó, já nessa parte aqui, que envolve toda a volta aqui do refrigerador, nós vamos ter aqui a madeira em compensado. Então, eu preciso colocar exatamente a mesma coisa que tem lá no projeto, o que eu quero especificar no projeto,
eu vou colocar aqui, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar que nós temos aqui o compensado. Madeira compensado. Certo? Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que falar para quem vai estar executando qual é o material que nós temos aqui, tá? Então, por isso é importante eu ter todo bem especificado o que é cada coisa. Aí aqui, ó, olhando essa outra parte aqui, vocês veem aqui 3 volumes, né? E aqui dentro, vocês vão ver que tem uma linha. Deixa eu deletar aqui para vocês poderem ver, ó, tem uma linha, tá vendo? Essa linha aqui é a linha de projeção do mobiliário superior, da bancada superior, certo? Então, é essa linha de projeção aqui. Eu preciso desenhar para mostrar que tem algo em cima, senão a gente não consegue entender se tem alguma coisa em cima ou não, certo? Então, é importante eu pegar e desenhar. Aí, olha só, o que nós encontramos aqui? Novamente, a caixaria interna, novamente a parte frontal aqui do mobiliário. Aqui também é em laca, então deixa eu copiar aqui. Opa! Deixa eu copiar aqui também desse aqui, ó, né? Vou copiar daqui, porque aqui também é em laca. Certo? Deixa eu puxar para cá. Eu tenho a representação que aqui na frente é laca, tá? Então, tá aqui a minha representação. A caixaria, gente, ela é feita em fórmica, tá? Então, toda a caixaria, ela é em fórmica. Então, eu posso colocar também que a minha caixaria, ela é em fórmica. Aqui. Fórmica. Opa, fórmica. Fórmica. Fórmica branca. Por que a gente trabalha com fórmica branca? Em geral, a gente trabalha com fórmica branca internamente porque ela é mais barata. Se o cliente quiser, por exemplo, um material diferenciado e dentro ele quiser uma outra tonalidade de cor, vai encarecer o mobiliário. Então, todo material que é escolhido, ele pode encarecer ou baratear o mobiliário. Isso tudo vai depender quanto de material eu vou utilizar, qual a tonalidade que eu vou ter desse material, qual as especificações, as cores que eu vou ter nesse material. Tudo isso vai diferenciar e vai deixar o material mais caro, o móvel mais caro ou não. Por exemplo, hoje a gente tem uma fita de bordo que imita o compensado. Se eu quisesse baratear esse mobiliário, eu no lugar de pegar e utilizar a madeira compensada como tem aqui, o que eu poderia fazer? Eu poderia utilizar o MDF e aí só utilizar uma fita de bordo aqui. O que não acontece aqui. Aqui realmente a madeira foi cortada, né? Então aparecem os frisos que é da própria madeira e só passado um verniz lá em cima, tá? Então isso acontece aqui. Bom, aqui eu já mostrei para vocês então toda a parte do detalhamento aqui, né? Então está aí. Então está aqui como ficou então o nosso detalhamento, né? Aí eu concluí, né? Fazendo aqui o achuramento das paredes e deixando aqui todo o mobiliário achurado e todo especificado aqui com o que é cada coisa. Amanda, precisa achurar? Depende, se você quiser pegar, na impressão fica super legal, sabe? Quando ele está achurado com tonalidades diferentes, o teu cliente consegue visualizar um pouco melhor essa parte. Mas na parte técnica, para mandar para a marcenaria, não precisa achurar nada, tá, gente? É só especificar certinho, tudinho, bonitinho, e aí não vai ter problema nenhum. Tá aqui então finalizado, ó, né? Mostrando quais são os materiais que nós temos aqui em todo o mobiliário, o que é o que, né? Para a gente poder deixar certinho. É importante, como aqui tem muito mobiliário, né? Muito material, algumas partes a gente deixar pelo menos achurada para poder mostrar o que é cada coisa, certo? Eu tenho achurado aqui somente as portas, né? E também a caixaria, para ficar mais fácil a visualização e maior compreensão de como é o mobiliário, certo? E aqui ela está finalizada, ó, gente. Então, aqui eu tenho toda ela cotada, tá? Com os materiais sendo representados aqui. Outra coisa importante é que se eu estou usando achuras, eu preciso colocar a legenda do que é o que, tá? Então, não necessariamente eu precisaria colocar aqui as linhas de chamadas para explicar o que é cada coisa. Joia? Então, aqui está nosso layout aqui de planta baixa finalizado. Vamos agora, então, para a vista. Lembra que eu falei
que a vista aqui, o ponto C, representa a vista, onde eu estou olhando, como eu estou olhando para esse mobiliário, certo? Primeiramente, então, vamos olhar aqui a parte externa, olhando ele com as portas, e ele está aqui, ó, tá? Tá aqui certinho, todo desenhado. Tudo que eu estaria vendo tem que estar detalhado, tem que estar desenhado. Por quê? Porque se eu vou lá e especifico certinho todo o desenho da maneira que eu estou visualizando, eu consigo fazer com que a pessoa que vai executar aquele espaço, executar aquele mobiliário, compreenda melhor o que precisa ser feito, tá? Então, eu preciso detalhar tudinho para poder visualizar, para poder ficar fácil a minha visualização e entendimento do mobiliário. Então, aqui eu deixei ele achurado para vocês visualizarem melhor, conseguirem entender melhor, né, todo o projeto. Mas eu vou deixar ele sem achura para a gente poder especificar, tá? Então, aqui é só para vocês conseguirem visualizar e conseguirem entender, compreender o que eu estou falando, tá? Acho que ficou bem claro, dá para enxergar direitinho, que ficou exatamente igual como está sendo executado lá, como foi executado na loja, certo? Bom, então vamos olhar agora ele aqui, ó. O que eu vou ter que fazer aqui toda vez que eu vou fazer um projeto? Eu preciso pensar primeiramente na ergonomia, certo? Nas alturas. Quais são as alturas ideais para poder fazer todo o dimensionamento do mobiliário? Isso com base na estatura de quem vai utilizar aquele espaço. Então, eu preciso sempre pensar na estatura de quem vai utilizar o espaço para daí sim criar um projeto, criar realmente um modelo de projeto e que atenda às necessidades daquele cliente. E aí, depois que eu já sei as medidas, aí sim eu começo a detalhar e especificar. Existe um processo, então, de criação, existe o processo de especificação, né, que envolve a setorização e planejamento, fluxograma, e aí depois sim que a gente vai trabalhar a parte de dimensionamento. E aí aqui, gente, eu preciso dimensionar tudo o que acontece nesse espaço. Primeiro na largura, na altura, e aí depois eu entro, aonde eu não consigo medir por fora, eu vou entrar dentro da peça e fazer as medidas, como está acontecendo aqui, ó, tá? Então, como eu não consigo cotar isso fora, vai ficar uma bagunça se eu cotar por fora, então eu coto por aqui, ó, tá? Se de repente eu achar que tem muita informação aqui, o que eu faço? Eu copio essa parte aqui, eu deixo numa escala maior, e aí sim eu coloco as cotas. Tá? Por quê? Porque se eu deixar numa escala maior, a minha visualização vai ser mais fácil, em tamanho maior, para poder entender o que acontece dentro ali. Tudo que tiver muito pequeno e fica difícil a visualização, coloca numa escala maior. Amanda, qual é a escala adequada para a gente utilizar? Então, veja o seguinte, gente. A parte de desenho técnico do mobiliário, eu gosto de trabalhar na escala 1 para 25, 1 para 20, 1 para 50 no máximo, tá? Mais do que isso, eu acho que fica muito pequeno. Então, o meu limite é 1 para 50, tá? E aí, quando eu vou fazer esses detalhes, essas especificações, que são tamanhos maiores, eu posso utilizar 1 por 2, 1 por 5, 1 por 10, tá? Então, em geral, eu uso esse. Mas se de repente a peça é pequena, mas não é tão pequena assim, eu posso usar outras escalas. Mas, em geral, são essas que a gente vai utilizar. Eu sempre vou definir a escala com base no tamanho do projeto, no tamanho do ambiente e o tamanho da folha que eu vou estar trabalhando. Eu não posso trabalhar com uma folha muito pequena, porque se eu trabalhar com uma folha muito pequena, eu não vou conseguir ver alguns detalhes importantes, somente se o ambiente for muito pequeno, certo? Então, eu preciso especificar a espessura da madeira aqui, o tipo de mobiliário que eu tenho. E aí, gente, eu vou também começar a especificar as informações que acontecem aqui dentro. Ó. Eu vou puxar linhas para falar o que tem aqui. Ó. Aqui eu não coloquei que tem uma gaveta sem corrediça. Tá aqui, ó, uma gaveta sem corrediça, tá? Aqui eu especifiquei que é um nicho. Aí aqui, ó, eu coloquei que é iluminação, certo? E aí eu preciso também criar cotas para poder especificar o mobiliário interno aqui também, ó. Eu vou especificar aqui também. Tudo eu tenho que especificar, tá? Todo o mobiliário, todinho. O máximo de informação que eu deixar nesse mobiliário, mais fácil vai ser para fazer todo o dimensionamento. Ah, Amanda, às vezes eu coto demais. Tem gente que cota em excesso mesmo, gente. Às vezes duplica a informação. Evite duplicar a informação. Não deixe com que o teu desenho ele fique poluído.
Mas é importante você ter uma regra de projeto para poder deixar ele claro e sempre bem especificadinho, bonitinho, para não ter erro. Então, até mesmo onde está o puxador, ó, eu preciso mostrar certinho aonde ele está, aonde que ele ser especificado, onde ele vai ser posicionado nesse projeto. Então, depois que eu faço todo o desenho externo, mostrando cada detalhe, eu vou mostrar também o desenho interno desse mobiliário. Que aí eu venho aqui, ó, eu tiro as portas e eu estou mostrando dentro da caixaria. Eu vou estar mostrando tudo o que acontece lá dentro. Quais são as espessuras da madeira, tudo certinho, ó, para não ter erro, tá vendo? Como eu falei, a Mobitech, ela trabalha sempre com 2 chapas de madeira. Então, isso faz com que a madeira fique mais grossa, mais robusta, mais forte. Então, tá aqui, ó, todo o detalhe do desenho. E eu desenho, gente, como se eu estivesse executando, certo? Então, se eu estou desenhando como eu estivesse executando, eu tenho que colocar certinho o madeiramento, como se eu estivesse com o móvel na minha frente e eu estivesse especificando todos os detalhes. Aqui, ó, foi tirada a frente da gaveta. Então, por isso que a gente só vê lá dentro da gaveta, ó, a parte de dentro da gaveta. Eu estou olhando de frente. Se eu estivesse cortando o mobiliário, aí eu estaria olhando, inclusive, a espessura da madeira aqui, ó. Se eu estivesse cortando o mobiliário, aí eu estaria vendo aqui a espessura da madeira aqui, ó. E aí eu tenho que pegar e fazer certinho aqui para poder representar o corte da madeira, certo? Como eu não estou cortando, eu não preciso disso aqui. Só estou fazendo agora para vocês poderem visualizar, certo? Então, se eu estivesse cortando, eu estaria fazendo isso aqui. Estaria mostrando desse jeito aqui. Como não é um corte, eu não preciso representar desse jeito. Então, eu só estou tirando as frentes, portas e as tampas das gavetas para poder mostrar internamente como que é a caixaria e tudo mais. E depois que eu faço todo esse desenvolvimento, aí sim eu faço todas as cotas que estão aqui. Então, eu coloquei as cotas aqui, coloquei as cotas aqui. Tá faltando cota, gente? Tá faltando cota aqui, né? Eu deixei propositalmente para poder fazer junto com vocês. Então, aqui, ó, eu não tenho a cota aqui do sócolo. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que medir aqui, ó, daqui até embaixo da prateleira superior. Por quê? Porque eu estou medindo de prateleira a prateleira. Ah, Amanda, eu gosto de medir a prateleira, de colocar sempre as cotas internas. Tudo bem, você pode medir as cotas internas, não tem problema nenhum. Você pode fazer com uma medida de cotas internas, não tem problema. Tá? Então, eu estou medindo aqui de prateleira a prateleira, de madeiramento até madeiramento. Então, de um madeiramento até o outro, eu tenho essa medida. E aí vem a grossura do madeiramento. Por quê? Porque essa madeira aqui, gente, ela tem 18 milímetros, tá? De espessura. E aí, ela é tão pequena, porque assim, quando a gente for ver o desenho, ela vai ficar pequenininha assim. Se eu colocar os 18 milímetros aqui, vai ficar um número grande aqui para poder representar. Então, por isso eu não coloco. Então, daí aqui, ó, eu vou também colocar daqui até embaixo da gaveta, quanto que tem certinho. Eu não preciso fazer as cotas horizontais aqui, porque na parte superior ali foi feito, e também lá na planta baixa, tá? Então, como foi feitas as cotas na planta baixa e aqui, se eu pegar uma linha, você vai perceber que ela vai pegar bem retinha, ó, vai ficar bem retinha, ela vai pegar bem o meio do madeiramento inferior. Então, isso faz com que eu não precise desenhar, colocar cotas na parte inferior, tá? Também, para não poluir o desenho. Então, eu coloco as cotas necessárias, o que eu preciso para esse desenho. Aí, outras coisas que eu vou poder colocar aqui, né? Deixa eu copiar aqui. Aqui nós temos uma fórmica. Fórmica. Ó, tem a fórmica. E ficou em cima da cota, então vamos mudar. Vamos colocar esse aqui mais para o lado. Assim não fica em cima da cota. Olha lá, ó. Pronto. Tente não fazer com que essas cotas elas se cruzem, tá? É importante a gente deixar o mais limpo possível. Aí aqui, ó, eu também posso colocar aqui, vamos puxar para cima aqui.
aqui, ó, eu vou colocar que eu tenho uma madeira compensado, ok? Que ali eu tenho compensado, e aqui eu também tenho compensado, certo? Então, eu posso, aqui, toda essa parte aqui, então, eu vou copiar aqui também, ó. Aqui, ok. Então, aqui eu tenho um compensado, então, tudo isso aqui é compensado. Então, eu começo a especificar com um grau de requinte para as pessoas que vão executar conseguirem compreender o que eu estou fazendo. E, de preferência, se eu puder, né, se eu estiver usando achuras, eu vou pegar e vou deixar todo ele, como eu falei antes aqui, com uma legenda. Então, aqui, ó, vista C interna e aqui a vista C externa. Tá aqui os dois desenhos. E aí, lembra que eu tinha mostrado para vocês que tinham os cortes, corte A e corte B? Então, aqui, ó, eu tenho esses cortes, o corte A e o corte B. Tá ali, ó, corte A e o corte B. No corte A, o que nós temos aqui, ó? Do corte A é nessa parte onde tem a bancada inferior e superior, né? Então, nós temos um corte do A até a linha. Quando eu cortei e separei, é como se eu estivesse olhando para lá, ó. Olha a direção da minha flecha. Estou olhando lá para o lado esquerdo. A minha flecha mostra que eu estou olhando para o lado esquerdo. Então, eu estou cortando esse mobiliário e olhando para o lado esquerdo. Quando eu olho para o lado esquerdo, eu vou ver todo o corte do mobiliário e vou estar vendo também todo o fundo, que é onde fica aquela geladeira. Deixando achurado, vai ficar mais ou menos assim, tá? Para vocês conseguirem compreender. Então, nós temos aqui o desenho da gaveta, ó, que está cortada, né? Vamos olhar lá onde está o corte. Ó, eu estou no meio da gaveta, tá vendo? Estou passando no meio. Se eu estou passando no meio, eu estou cortando essa gaveta. Então, tá aqui, ó, ela desenhada cortada, diferente do outro desenho que eu mostrei para vocês, que não aparece o corte porque lá ela não estava sendo cortada. E aí, nós temos aqui a parte inferior, que é onde ficam as prateleiras. O sócolo aqui embaixo. As portas aqui. Geralmente, quando a gente corta o mobiliário, aqui, ó, logo abaixo, nós vamos ter uma régua de sustentação. No caso da Mobitech, eles fazem um outro madeiramento aqui embaixo, essa caixaria. Então, geralmente, o que a gente vê aqui? A gente vê aqui uma régua aqui, nessa parte, e uma outra régua que sustenta aqui nesse canto aqui, ó. No caso da Mobitech, a gente não vê isso. Aqui nós temos a parte onde fica o nicho e a parte do detalhamento da parte superior aqui. Por que não está cotado aqui? Porque lá no outro desenho nós temos a cota. Nós temos tudo cotado aqui, ó. Se está cotado aqui, eu não preciso cotar novamente aqui. Mas eu preciso cotar a parte interna. Então, aqui, ó, eu vou cotar daqui até aqui, né? E aí sim eu tenho ele todo dimensionado aqui para poder mandar uma marcenaria e fazer todo o desenho. Um detalhe importante. Tá vendo essa parte aqui, ó? Não tem cota nenhuma, né? Por quê? Porque aqui, ó, no outro corte, que é o corte B, eu tenho a especificação. Tá aqui o corte. Tem o ângulo certinho, né? Para eu saber quanto que é essa inclinação aqui para eu poder fazer o corte certo. E daí tá a especificação bonitinha aqui para a gente poder fazer o dimensionamento corretamente. Então, a gente tem todas as medidas aqui, todo cotado para a gente poder fazer todo o projeto. Então, aqui estão achurados para você poder visualizar melhor a parte do corte. E o corte B, ó, o corte B acontece aqui, ó, no meio do balcão, ao lado da geladeira. Então, se acontece ali ao lado do balcão, do lado da geladeira, então, aqui, ó, eu tenho que mostrar internamente como que são as prateleiras. Por que aqui nós temos só um madeiramento e aqui tem dois? Porque embaixo tem uma porta, tá? Uma porta pequena e uma porta maior aqui. Nós temos um madeiramento para o nicho inferior e um madeiramento para a caixaria do nicho superior. Por isso que tem dois madeiramentos ali. A intenção do vídeo de hoje era explicar para você como fazer a parte técnica. Eu não tive o intuito de mostrar nesse vídeo como colocar um desenho numa prancha para poder fazer uma impressão e tudo mais. Até porque a intenção não é ensinar nada sobre software, e sim somente sobre especificação técnica. Se você gostou desse vídeo, se você quer saber a segunda parte, que é o lado oposto ali da cozinha, onde tem a coifa, onde tem o fogão e a pia, deixe seu comentário, deixe seu like,
faça com que eu entenda que você quer a segunda parte desse vídeo. E compartilhe com outras pessoas. Pode ser que esse vídeo seja muito útil para várias pessoas que querem aprender sobre projetos de imobiliário. E se você é novo no canal, se inscreve, clica no sininho de notificação, assim você vai ficar sabendo de primeira mão sempre que tiver um vídeo novo no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!